Olá pessoal, bem-vindo ao canal TI Sofia. Meu nome é Moisés Pereira e aqui você encontra conteúdo de TI em geral, programação e até meditação, porque a gente precisa de relaxar um pouco, né? E aqui vocês vão ver no vídeo de hoje a continuação do vídeo anterior, em que eu tinha modelado duas classes, a classe caneta e a classe papelaria, e a associação simples entre elas, usando o ML no software Dia. Hoje vamos ver alguns detalhes a mais nessa implementação e também na linguagem de programação Python. Não deixe de curtir esse canal e dar aquele joinha nesse vídeo e sempre receber todo dia, sempre que aparecer um vídeo novo aqui. Bem, gente, vamos prosseguir o vídeo anterior, né? Eu vou até aqui na área de trabalho, eu já deixei salvo, né? Eu tinha deixado salvo os arquivos. Aqui tem o arquivo do diagrama, né? Da, da associação entre caneta e papelaria. Vou clicar duas vezes em cima do arquivo, que já vai abrir no software Dia. Tá aí o nosso diagrama. E agora vamos ver alguns detalhes para a implementação em linguagem Python. Primeiro, vamos só relembrar aqui a classe caneta, tem esses atributos aqui, que a gente já viu, a classe papelaria, e tem uma associação simples entre elas, por quê? Porque não existe uma dependência de uma existir sem a outra. Por exemplo, a classe caneta, se no sistema lá tiver todos os dados da classe caneta sendo cadastrado, ainda não tem nenhum cadastro de papelaria, não tem problema, caneta continua existindo, e se tivesse papelaria e excluísse uma papelaria, as canetas continuariam existindo. A mesma coisa se tiver cadastros lá de papelaria, ainda não foi cadastrada nenhuma caneta, papelaria continuaria existindo, não tem problema nenhum. Então não tem uma dependência de existência entre as duas. Elas são independentes, mas existe uma relação entre elas, que é a relação de compra, né? Uma caneta pode ser comprada por nenhuma ou várias papelarias, e uma papelaria pode ser pode comprar de nenhuma a várias canetas. E aí tem essa relação aí. Bem, implementar isso aqui é um pouco, dá um pouquinho de código a mais, por causa do seguinte, pela programação orientada a objeto, a UML nos diz que quando tem uma associação entre duas classes, significa que dentro da classe vai ter um atributo do tipo da outra classe. Ou seja, a classe caneta, ela além desses atributos de texto, marca, cor, o atributo booleano tampada e o atributo float, um número real que vai ser o preço, além desses atributos, vai ter um atributo aqui do tipo papelaria, porque tem essa associação. E dentro de papelaria vai ter um atributo do tipo caneta. Então a gente vai ter que implementar as condições dos atributos de caneta envolvendo papelaria e os atributos de papelaria com o atributo caneta. Para a gente não ter que programar isso, né, dos dois lados, a gente pode seguir a semântica da programação orientada a objeto, que a programação orientada a objeto ela tenta representar as coisas do mundo real. E se a gente pensar bem aqui, quem tem mais consciência é a papelaria. A papelaria, com seus funcionários, ela tem consciência das canetas que ela comprou ou não. Agora, uma caneta é um objeto inanimado. Então, a caneta não tem consciência das papelarias que já compraram daquele tipo dela. Então, seria interessante colocar aqui uma navegação em que só a papelaria conhece a implementação de caneta e não o contrário. E a gente pode fazer isso aqui colocando uma setinha de navegação. Você seleciona aqui a associação simples, clica duas vezes, e aí, olha lá, direção não tem nenhuma. Você pode escolher a direção, lembrando que a caneta tinha sido criada primeiro, é a classe A, papelaria é a classe B. Eu quero uma setinha de B para A, de papelaria para caneta. Aí tem uma direção, vou dar OK. Ah lá, agora a setinha mostra que papelaria conhece a implementação de compra de canetas. A associação simples, a significância, né, da associação ainda continua, o significado.
a papelaria compra de nenhuma várias canetas e uma caneta pode ser comprada por nenhuma ou por várias papelarias. Mas a implementação navegação nos informa que, no sentido de leitura, vamos implementar só que dentro da papelaria, a papelaria conhece a implementação de caneta. Então, só dentro de papelaria vai ter um atributo do tipo caneta, mas dentro de caneta só vão ter esses atributos dessa classe mesmo, ok? Então, vamos pegar aqui, salvar essa imagem aqui como associação simples, salvar em cima daquela versão que não tem a setinha do vídeo anterior. Pronto, vou fechar aqui o software Dia. E agora vamos abrir o Visual Studio Code. Aí, com o Visual Studio Code, só relembrando a implementação do vídeo passado, a gente tinha implementado aqui a classe caneta, né, com os atributos. Agora, a classe caneta também tem o preço, né? Vou até aqui colocar a imagem para suporte. Deixa eu ver se ela entra aqui. Pronto, entrou a nossa imagem de suporte aí. Então, vamos lá. Agora, a caneta, além dos atributos marca, cor e tampada, vai ter também o preço. Então, vai receber como parâmetro um P de preço. Vai vir um preço lá de fora na hora de criar o objeto, por esse método construtor. E aí, o valor que vier lá de fora, eu guardo dentro do atributo preço. Agora, caneta vai ter um atributo preço. Vou deixar o escrever aqui do mesmo jeito. Tá aqui aquele exemplo, né, que eu tinha feito de criar um objeto de exemplo, um exemplo de objeto caneta, no caso aqui o objeto bic vermelha e tampado. Agora eu vou incluir também o preço, né? Uma bic vermelha vai custar, ela está tampada, vai custar R$5. E a Faber-Castell azul destampado, que é o false, né? O atributo de tampada está falso, vou colocar que é R$2. Também mais barato, que veio destampado lá da fábrica. E a distribuidora vai vender mais barato. E aqui o escrever os exemplos continua do mesmo jeito. Bem, vou até salvar esse arquivo de forma diferente, porque agora, como vai ter a associação de mais uma classe, que é a classe papelaria, então eu vou agora criar o distribuidora. Opa, Moisés, distribuidora. Vou salvar aqui. Pronto. Agora, o meu programinha orientado a objeto no Python, distribuidora, vão ter duas classes. Vai ter essa classe caneta, aqui, beleza, já está pronto. E agora a classe papelaria. Classe papelaria, então vamos lá, class papelaria. Dentro dessa classe papelaria, vou criar o método construtor. É uma classe, é um método de classe, tem que colocar esse self. E aí tem esses atributos. Nome, vai ser lá de fora vai vir um N para representar o nome, um C para representar o CNPJ, um E que vai representar o endereço. E eu vou salvar aqui. Nome recebe esse N, self recebe CNPJ e endereço recebe esse E. Beleza? Agora vamos lá, e tem esse fazer pedido. Esse método fazer pedido, ele não tem nenhum parâmetro é vazio, e retorna float. Eu vou colocar aqui então o return, né, já que retorna alguma coisa, o return vai retornar um float, o zero mesmo. Não é o objetivo desse vídeo programar essa classe, fazer pedido ainda para calcular o total do valor do pedido em relação aos preços, o somatório dos preços das canetas, né? Depois a gente vai fazer isso. Eu quero fazer só a associação mesmo. Então, beleza. Por causa da navegação da associação, que vocês estão vendo aí, né?
a associação, a navegação é de papelaria para caneta, então papelaria que vai ter um atributo do tipo caneta, então eu vou criar aqui a papelaria um atributo do tipo caneta. Pela programação orientada a objeto, pela UML, diz que quando tem uma relação de muitos, a gente tem um vetor, a gente tem uma lista. Está vendo que papelaria ela pode ter de nenhuma a várias canetas? Então, se pode ter infinitas canetas, que é o asterisco aqui, né, da multiplicidade, se podem ter muitas canetas, milhares de canetas, então, dentro de papelaria vai ter um vetor de canetas, vai ter uma lista de canetas. Então, eu vou fazer aqui um atributo chamado lista canetas. Esse vetor vai iniciar com zero, né? Essa lista vai começar vazia. Né? E aí eu tenho que declarar, eu tenho que programar aqui um método para adicionar caneta por caneta. Né? Essa papelaria pode nem ter nenhuma caneta ou ter milhares de canetas. Então eu vou adicionar uma caneta por caneta, que esse fazer pedido aqui calcula o pedido de todas as canetas já adicionadas. Aqui eu vou adicionar uma por uma. Então eu vou adicionar, eu recebo um objeto do tipo C, caneta, eu posso chamar de caneta, tudo minúsculo, né? Para não confundir com o nome, com C maiúsculo, com o nome da classe. Lembrando que add caneta é um método de classe, então tem que colocar esse self aqui, é um método de classe, 2 pontos. E aqui para adicionar, eu vou usar uma forma de adicionar valores em vetores, em listas, que vocês já devem ter aprendido em curso de algoritmos, em lógica de programação, né? Para iniciante. Então, lista canetas, eu vou usar esse símbolo aqui do colchete, né, mais igual colchete, é que eu vou adicionar dentro do que tiver dentro de caneta, se essa lista está vazia ou se ela tivesse preenchida, eu vou adicionar essa caneta que está vindo aqui como parâmetro. Né? Eu vou adicionar uma caneta. Pronto, já está funcionando. Vamos continuar fazendo aqui um exemplo. Olha só, eu tenho esses objetos de exemplo aqui, caneta, eu vou criar um objeto papelaria, que vai receber o método construtor. Para você chamar esse método construtor para passar as informações, é só digitar o nome da classe, né? No Python, papelaria, entre parênteses, o que está pedindo para informar lá? Está pedindo para informar... Ó, tá dando vermelhinho aqui, gente, é porque eu esqueci de colocar o self. Isso aqui é um método da classe papelaria, então tem que ter sempre o self. Depois a gente vai ver nos vídeos mais para frente qual que é a diferença, quando é que eu posso tirar esse self. Por enquanto, sempre coloque esse self, porque a gente está fazendo uma programação simplificada de programação orientada a objeto. Então, beleza, aqui ó, a papelaria. Ó, então, eu tenho que informar o que no método construtor? Eu tenho que informar NCE, que isso aqui é o nome da papelaria. Vou criar aqui uma papelaria, sei lá, nome da papelaria Calunga. É o CNPJ, eu vou inventar um código aqui, 334455/1000 ao contrário, tracinho 04, sei lá. E vou colocar aqui o endereço. Vou colocar aqui o endereço da Calunga, Rua Teste, número 6, sei lá. Pronto, cadastrei aqui, já criei um objeto. E agora, para eu adicionar caneta dentro da papelaria, eu chamo o objeto papelaria, que eu já criei, e chamo o método add caneta. E aí eu informo uma caneta aqui, um objeto caneta como parâmetro. Vou informar um exemplo 2 primeiro. Primeiro vai cadastrar o objeto exemplo 2, a caneta número 2. Aí eu vou até imprimir aqui na tela para vocês verem que cadastrou direitinho. Então, antes de cadastrar, eu vou imprimir para mostrar que a lista está vazia. Ó.
Vou chamar o objeto papelaria, ponto, lista canetas. Na hora que imprimir, vocês vão ver que essa lista vai estar vazia. E agora, para imprimir aqui o objeto 2, né, a caneta exemplo 2, como ela já foi adicionada lá no vetor, eu vou fazer assim, abre colchete, ela foi adicionada na posição 0, né? Todas as listas em Python começam de 0. Ponto, vou informar aqui, vou deixar só assim para vocês verem uma coisa que vai acontecer. Então, eu vou salvar, rodar. Ah lá, deu certinho. Aquelas frases iniciais, aí depois imprimiu uma lista nessa linha 34, uma lista vazia, e depois na linha 36 imprimiu uma lista que na posição 0 dela tem um objeto caneta. Isso aqui é a memória RAM, gente. Ó. É um endereço hexadecimal, é uma posição da memória RAM que está armazenado esse objeto aí. Bem, eu quero saber o nome do objeto, qual é a cor e tal. Então, aí, na hora que você acessa a lista de canetas e acessa a posição de uma caneta, você pega o atributo de uma caneta. No caso aqui, vou pegar o atributo cor, para saber qual que é a cor da caneta que está naquela posição. Vou limpar aqui, executar de novo. Ah lá, tem uma caneta azul, que é justamente o objeto 2, né? A Faber-Castell azul. Tranquilo? Depois a gente vai adicionar mais canetas aqui, se vocês quiserem, ó, a gente pode adicionar mais, ó, eu vou copiar aqui só para agilizar. Adicionei agora a caneta vermelha. Adicionei exemplo 1, a caneta vermelha. Vou imprimir aqui as duas, né? Vou imprimir o que está na posição 0 e o que está na posição 1. Vou imprimir o que está na posição 1, vou imprimir a marca. Vou limpar aqui. Tá? Ah lá. Imprimiu essa lista vazia da linha 34. Imprimiu essas frases antes, né? A lista vazia da linha 34. A linha 36, a cor da caneta na posição 0. Depois, na linha 38, eu repito de novo, né? Eu acabei copiando e não apaguei. E a linha 39, a marca da caneta que está na posição 1, que é a BIC, que foi o objeto exemplo 1, que foi adicionado depois. É assim, gente, que funciona a programação orientada a objeto e a associação entre classes, em que esse é o bloco da classe caneta, por isso que está indentado aqui. Todos os blocos em Python são indentados. Classe é um bloco, então tudo que tiver dentro do bloco da caneta pertence à classe caneta. Aí eu criei um outro bloco independente de caneta, a classe papelaria, indentado também. E tudo que não tiver indentado, que não tiver dentro da indentação das classes, ou são outras classes, ou é a execução. Esse aqui é o bloco de execução principal de um programa Python. No caso aqui, o programa distribuidora, e executou aqui o passo a passo, analisando os objetos que foram sendo criados. Tranquilo, gente? Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, fiquem sempre atentos às notificações e aos próximos vídeos aí para continuar a nossa playlist, nosso curso de programação orientada a objeto no Python aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus.